Fritinhos do meu coração, eu quero falar pra vocês que a gente tá lançando o livro Pipocando os Bastidores desse canal. E a gente vai estar na Bienal dia 27, mas o lançamento do livro é dia 20 de agosto, ele vai estar nas melhores livrarias do Brasil. Você vai aprender a fazer canal de YouTube, porque a gente colocou um manual muito legal lá. Você vai conhecer o início da nossa história em detalhes, com segredos, coisas interessantes, e também vai aprender um pouco de como é que funciona o Pipocando no dia a dia, quais são os nossos desafios aqui, não é verdade? É um livro que a gente colocou, a gente se esforçou pra colocar muito conteúdo. Estamos muito tempo escrevendo esse livro, mesmo. com muita eu e o Rolandinho que dedicação. escrevemos, cara, lá demos mó gás. Então eu espero que você goste, porque lá, cara, tem tudo que eu penso. Então você quer descobrir o que passa na minha cabeça e na do Rolandinho? Aquele livro é muito legal. Esse livro já está em pré-venda em algumas lojas e vai estar disponível dia 20 em todas as melhores livrarias do Brasil. Então corre lá e garante a sua cópia. E vai ter do um livro do link Pipocando aqui na descrição pra você garantir a sua pré-venda. É isso aí, galera. Muito obrigado e compre o livro do Pipocando. Valeu! Expert dos jogos dos 7 erros, fecha a revistinha de atividades, porque tá começando mais um Pipocando pra você. Todo mundo sabe que produzir um filme é difícil pra caramba, ou seja, nem as grandes produções escapam de alguns errinhos, como é no caso da adorada Star Wars. Mano, se o Star Wars teve erro, velho, o dia que alguém falar que você tá errando... Você sua vida é um erro, Eu não cara. sou o George Lucas. Então prepara o seu olhar mais afiado, porque hoje você vai ver os 12 erros mais cabulosos em Star Wars. E olha que tem algumas cenas que são muito importantes e que tem erros que você não percebeu. O primeiro filme de Star Wars foi o episódio 4, Uma Nova Esperança, de 77. Pra quem não lembra, é aquele que mostra o Skywalker e o Lukezinho descobrindo que é filho de um Jedi, se unindo à Aliança Rebelde pra lutar contra o Império, naquele que você percebe que as paradas são de tudo de papelão. Além do super vilão Darth Vader, o Império conta com um exército de Stormtroopers, que são soldados altamente treinados e equipados com armaduras capazes de proteger você de qualquer coisa. Menos de uma cabeçada na porta, tipo o que acontece na cena em que a Aliança Rebelde invade a primeira Estrela da Morte, acionando os Stormtroopers pra capturar os invasores. O cara não viu aquela porra, ele tava com a máscara, ele bateu a cabeça. Na hora que o esquadrão chega, o trooper mais alto bate a testa com tudo na porta do corredor, cara. Ele dá uma cambalhada e fica meio pra trás. Quer dizer, toda aquela tecnologia lá dos visores não serve pra nada, né? O cara não consegue enxergar a parede. E essa cena, galera, ficou tão famosa que o próprio George Lucas decidiu abraçar o erro, tanto que em 2004 ele pediu pra adicionar um efeito de som na hora da batida na remasterização do DVD. Acho que a única coisa boa isso da justificou remasterização, esse DVD aí. Isso sem falar na homenagem que ele fez no episódio 2, colocando uma cena em que o Jango Fett bate a cabeça na porta da nave depois de lutar contra o Obi-Wan. As pessoas batiam a cabeça, foi até muito baixo, o erro era a nave, né? A galera tá mal noiada de resolver as tretas do universo, não tá prestando atenção muito bem. Falando em Obi-Wan, o cara que é o protagonista de um dos erros mais bizarros do filme, olha só, bem um dos momentos mais cruciais da trama, a luta dele contra o Darth Vader tem um erro absurdo. O Obi-Wan saca a lightsaber pra enfrentar um dos maiores vilões de todos os tempos, e o que aparece? Um fio. Dá pra ver o cabo de energia que acende a sabre de luz passando por dentro da manga do brother. Ai, caralho. The circle is now complete. Em 1980, a Guerra nas Estrelas continuou no episódio 5, o Império Contra-Ataca, em que o Darth Vader tá putão com a Aliança e decide não deixar barato. Já que a treta tava ainda mais intensa, agora o Luke Skywalker decide melhorar suas habilidades de luta e vai até Dagobah encontrar o Mestre Yoda pra começar o seu treinamento Jedi. E mesmo dominando a arte de falar sem mexer a boca, o Luke ganhou umas falinhas extras depois que o filme já tava pronto, só porque o George Lucas queria mesmo, ou seja, ele fala e a boca não mexe. Então o ator Mark Hamill teve que dublar ele mesmo em algumas cenas, que não ficou muito bom, apesar do esforço dos editores guerreiros pra conseguir fazer isso, já que dá pra ver, galera, a boca do Luke parada, e ele falando, tipo, novela mexicana. É, bem mexicano. Deu um ar latino pra produção, né, eu achei. Now all I gotta do is find this Yoda. If he even exists. Isso acontece de novo no filme seguinte, na cena em que a Leia tá fugindo do Jabba the Hutt, quando o Luke estende a mão, né, e diz, come on, mas a boca dele não mexe, mano, ele fala com a alma. Na verdade, isso tem a ver com o negócio da força, cara, essas referências eu não tô pegando. Come on. Outro rei do ventriloquismo é o Han Solo, como fica claro na cena em que ele faz uma piadinha tosca depois que a princesa cai no colo dele. Na hora em que a Leia responde a provocação, dá pra ver que a boca dele tá mexendo, dizendo as mesmas falas que ela, só que a voz que sai é a dela, não a dele. Isso, galera, porque a Carrie Fisher teve um problemão com drogas durante a filmagem, não conseguia memorizar nenhum diálogo, então, na verdade, o Harrison Ford tava soprando a fala pra ela, unindo heróis e deuses numa epopeia mística. Caralho, eles estavam com problema de drogas. Era um pequeno problema de drogas. Tava fumando pra caralho, filha da Chapadaça. Captain, being held by you isn't quite enough to get me excited.
Vindo na sequência, o episódio 6, O Retorno do Jedi, é o filme que encerra a trilogia clássica e sela o destino do vilãozão Darth Vader. Vocês já estão ligados. Mas antes disso, uma série de desaparecimentos bizarros acontece. Logo no primeiro minuto do filme, a Star Destroyer aparece pedindo autorização para entrar na nova Estrela da Morte. E aparecem os soldados imperiais de uniforme usando umas luvas pretas sentados na mesa de comando. Só que quando um deles vai apertar o botão, a luva magicamente desaparece. Deve ter um ladrão de luva nesse filme, galera. Com certeza. Porque avançando um pouco na história, tem uma cena em que o personagem Lando ajuda o Han Solo e a Leia a escapar do Jabba the Hutt. E o Lando, ele aparece de luvas, né? Segurando uma corda pra que ele não caia lá no monstrão que tá na areia, né? E depois da luta entre o Luke e o Boba Fett, o cara aparece sem as luvas. Ou seja, Continuista esse negócio das tá luvas- demitido. É. Vale falar que essa cena também tem o erro mais clássico do filme, Uhum. galera. O Luke, ele chuta o rosto de um capanga do Jabba, mas o golpe pega longe e o cara cai. Mesmo assim. É tipo parecendo jogo de Super futebol. Cat, jogo de futebol também. Vai tentar cavar a falta e pegaram duro. Depois do sucesso da trilogia clássica, o George Lucas investiu na história que acontece mais de 30 anos antes do filme antigo, mostrando a origem do Darth Vader, a origem do vilão. Outro personagem importante nesse filme é a Rainha Amidala, governante de Naboo, e uma das principais representantes do Senado na República Galáctica. A Amidala tem vários figurinos maravilhosos, né? Mas um dos mais icônicos é aquele vestidão vermelho dela, com umas bolas de luz laranja penduradas na barra da saia. Uma coisa que parece um abajur hoje em dia, mas é bonito, é bonito. E antes que você se pergunte como é que eles faziam pra deixar esses globos iluminados, em uma das cenas dá pra ver um fio saindo pelas pedras da parede e ligando na roupa dela. I will not condone a course of action that will lead us to war. No episódio 2, Ataque dos Clones, também tem a sua cota de erros bizarros, né, galera? Tipo na cena em que o Conde Dooku e o Yoda estão batalhando. A batalha deles é muito épica, porque os dois são mestres no uso da força. É, bem e louco. você sabe que a porra fica séria quando o Yoda solta o cajado no chão e corre pra... O problema é que na cena seguinte o cajado desaparece do chão e não deixa nem sombra dele perto do Yoda ou de qualquer outro lá, em qualquer outro lugar do cenário, ou seja, o negócio subiu, evaporou, desapareceu mesmo. Outra coisa bizarra que acontece na cena em que o Anakin tá na sala do chanceler Palpatine, andando com ele, ouvindo alguns dos seus conselhos traiçoeiros, é bizarro. Nesse momento dá pra perceber que o cenário todo é digitalizado, cara, mas não é só isso, tá bom? Na hora em que a câmera mostra a saída da sala, é um desenho muito fake, que nem profundidade tem, é tipo desenhar uma porta chapada, assim, velho. É um bagulho horroroso. E se reparar nesse desenho mais ainda, vai ver que a imagem dá uma distorcida na resolução e depois ela volta ao normal. Ou seja, deu um erro aí de render. Then you will be invincible. Apesar da segunda trilogia ser mega criticada pelos fãs, o episódio 3, A Vingança do Sith, foi o que mais agradou a galera, ainda mais com aquele clímax épico, né? Então, pelo menos é um filme que a galera curte pela ação, né? Pelo ritmo, né? E nesse filme, rolando no encerramento, tem uma cena bizarra, na cena em que o Anakin Skywalker tá todo queimado, deitado na maca, ganhando a roupa icônica do Darth Vader. No momento mais épico, cara, que os fãs mais, mano, tão loucos, né? Quando vão colocar a máscara no rosto do Anakin, surge uma peça de pescoço da armadura que não tava ali segundos antes, mano. Aparece do nada um treco no pescoço dele. Pra ficar ainda mais bizarro, nessa mesma cena dá pra ver os cílios nos olhos do Anakin. Mas não faz sentido, ele tá todo queimado e perdeu os pelos do corpo. Como é que os cílios ficou? It seems in your anger you killed her. E é claro que o episódio mais recente de Star Wars, né, que é o episódio 7, o Despertar da Força, não escaparia dos cruéis erros de continuidade. Apesar da produção milionária, alguns erros idiotas passaram despercebidos até pelos editores, como na cena em que a Rey ela ocupa o cargo do copiloto da Millennium Falcon, junto com o lendário Han Solo. E essa garota mostra que manja dos Paranauê quando faz um atalho no compressor da nave lá, né, arrancando um aparelho com 2 fios vermelhos e 2 azuis, deixando o Han impressionadíssimo com a técnica, a habilidade dela. Só que mais impressionado fica a gente quando na cena seguinte todos os fios se transformam em azul. E eu que sou daltônico eu percebi. Pior ainda é quando o aparelho aparece de novo e não tem mais fio nenhum. E depois de tantas falhas de sequência, o Pipocando fica por aqui. A gente sabe que existem centenas de erros em Star Wars, então comenta aqui qual que é a sua parte zoada predileta. Eu queria dizer uma coisa. Eu posso dizer uma vai, coisa? fala, Eu vou dizer um segredo do Pipocando. A gente tá escrevendo o livro do Pipocando, que vai estrear nas maiores lojas, inclusive já está em pré-venda, na loja de Pipocando, Pera, isso é na Saraiva, importante, isso é em importante. todos os lugares do Brasil. Amiguinhos do canal Pipocando, temos o nosso livro em pré-venda. Clique Vai aqui lá. embaixo, na descrição tem o link pra você já comprar tudo em pré-venda, gente. Pré-compre. O Pré-compre. pré-livro em pré-venda chega Ele vai vir na sua casa, pregado. um pré-livro com Ele vai vir pré-letras. pregado e você não vai poder abrir até o dia do lançamento. E nesse livro tem uma parte que a gente conta os segredos, os mistérios do Pipocando, né? A gente comenta coisas que saíram do ar, erros que ainda estão no ar e coisas assim, né? E eu queria comentar uma coisa. Tem um vídeo que a gente fez aqui, muito bombástico, pode clicar que é bem legal, que são os erros mais bizarros do cinema. E a gente, de brincadeira, a gente colocou um erro de continuidade nesse vídeo.
Eu começo o vídeo com o relógio e no meio da lista eu tiro o relógio. E ninguém percebeu. Então você percebe que nos filmes, quando acontecem coisas assim, ninguém nota esta merda. Porque é um vídeo sobre erros, e a gente colocou um erro no vídeo e ninguém teve esse olhar. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho sinistro, que sempre avisa quando tem vídeo novo por aí. Isso é importante, hein? Tia, arruma os fios aí e vem pro YouTube. Cara, é muito legal. É que nem quando você vai na Disney e você entra no restaurante do Jurassic Park, assim, é tudo maravilhoso, só que na era Jurássica tem uma tomada. Exatamente. Tem escrito alta tensão. Restaurante do Harry Potter, né? Mas daí tem uma máquina de cartão assim em cima da mesa. É, muito legal.